Então pronto, iniciou a gravação, pessoal. Boa noite, aqui eu não dei boa noite ainda, tá? Hoje aí, dia 17, é o nosso segundo encontro, mas hoje que a gente começa a passar o conteúdo aqui da plataforma, eu acho que todo mundo aqui recebeu meu e-mail também, que eu mandei semana passada, né? Com os links. Nossa, travou aqui o Chrome aqui, só um minutinho. Só um teste, beleza. Voltou. Todo mundo recebeu. Então lá eu mandei, além do link aqui da plataforma, eu mandei um link do compartilhamento que nós criamos online para poder compartilhar, né, tanto os programas quanto o conteúdo. Lá tem dois links, perdão, lá tem duas versões do programa VS Code para vocês fazerem a instalação do seu computador. No meu caso aqui já está instalado, mas só para vocês entenderem. Deixa eu pegar o link aqui que está no e-mail. Só um minutinho. Enviados. Está um pouquinho lenta a plataforma. Vamos lá, deixa eu só iniciar aqui. Deixa eu. Ah, tá aqui, espera aí, vai abrir agora. Lógica de programação. Então aqui eu mandei foi esse e-mail, tá? Com o link da plataforma para o estudo, os nossos encontros virtuais, que é esse link aqui da Prodabel, esse link aqui do Google Meet. E essa pasta compartilhada, onde eu estou colocando os programas, eu já vou até abrir ele aqui do lado. E eu mandei esse playlist aqui do YouTube também, onde eu estou incluindo todos os vídeos, igual essa aula que está sendo gravada, que assim que terminar aqui, eu já vou, eu já vou publicar o vídeo nesse playlist. Então você já pode deixar ele salvo aí nos seus favoritos, ou incorporar o playlist na sua biblioteca do YouTube, tá? Para poder acompanhar os vídeos. Sobre a pasta compartilhada, que é essa daqui, a gente tem aqui esse PDF, que é a programação do curso. Então, da semana passada até ontem, seria para estudar os capítulos do 1 ao 3. E eu vou repassar isso aqui com vocês, tá? Depois. Só um minutinho. Gente, só um minutinho, deixa eu só pegar um copo d'água aqui. Voltei, gente, desculpa. Então, assim, a gente faz, né, essa semana, do dia 10 ao 16, vocês estudam esses conteúdos. Após a semana, o fechamento da semana, né, que vai sempre casar com a data do nosso encontro, igual dia 17, a gente vem aqui e eu vou repassar do capítulo 1 ao 3 com vocês. E inicia-se a próxima semana, do capítulo 4 ao 7, por aí vai, né? Do 4 ao 5 e por aí vai. Quem conseguir avançar, pode ir avançando, tá, gente? Então eu vou, igual eu falei aqui no início, eu vou repassar isso aqui com vocês. A gente conclui isso, eu encerro o vídeo e a gente fica aqui na sala e eu vou tirando todas as dúvidas que vocês tiverem. Tanto desse conteúdo quanto de qualquer outro conteúdo futuro, tá bom? Voltando aqui, para quem não seguiu ali a instalação do programa, porque tem alguns vídeos, eu deixei aqui na pasta aplicativos, olha, vários programas que a gente vai usar, tanto aqui no curso de lógica de programação e JavaScript, quanto nos cursos de HTML, no curso de banco de dados e PHP. Né? Isso aqui são os aplicativos comuns de todos esses módulos. O que eu indico aqui para o nosso curso? Tá? É o Visual Studio Code e o Node.js que a gente vai usar. Por que tem dois? Né? Por exemplo, o Node aqui tem dois, e aqui o Visual Studio Code também tem dois. Porque tem a arquitetura do computador, que é também do sistema operacional.
que é do software principal que está aí no seu computador que você está rodando, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do que é um sistema operacional, a gente tem um curso aqui de introdução a novas tecnologias. Mas eu preciso só fazer um repasse aqui com vocês para vocês poderem instalar o programa. Vocês que usam Windows, vocês vão abrir uma pasta, qualquer pasta, tá? Do meu computador, alguma pastinha. Aqui na lateral, a gente vai ter esse ícone aqui, ó, que é o Este Computador. Eu estou usando o Windows 10 aqui no meu computador, mas o Windows 8, o Windows 7 é muito semelhante. Vocês vão clicar aqui com o botão direito, vão vir aqui em Propriedades, e aqui vocês vão conseguir identificar o tipo de sistema. Tem várias informações, né? Tem aqui o processador, quanto de memória que tem meu computador, a versão do Windows, né? No caso aqui o Windows 10. E aqui em tipo de sistema, a gente tem aqui, ó, sistema operacional de 64 bits. Então, é um computador baseado em 64 bits. A outra opção que tem é um sistema operacional de 32 bits. Isso aqui impacta muito nos programas que vão ser instalados no Windows, tá bom? Então, por exemplo, eu já vi que o meu computador é de 64 bits, eu vou instalar então no meu computador o Visual Studio Code 64 bits e o Node 64 bits. Né? Tá vendo aqui, ó? Node, aqui a versão dele, 14.18.1, tracinho 64 bits. O de cima é o 32 bits. Se o seu for 32 bits, você vai instalar esse. Se não for, você vai instalar o 64, tá? E aqui no Visual Studio Code, quando eu marco aqui, ele oculta um pouquinho o nome, eu vou tirar o mouse de cima, vocês vão ver ali, ó, Visual Studio Code, User Setup IA32, que é o 32 bits, e o de baixo, Visual Studio Code, User Setup X64, que é o de 64 bits. Como eu vi que o meu computador é 64, eu vou baixar esses dois e vou instalar os dois no computador, tá bom? O processo de instalação é bem tranquilo, é Next, Next. Eu não vou conseguir fazer a instalação manualmente aqui com vocês, mas quem tiver dificuldade pode me chamar que eu ajudo na instalação. O Cirlei levantou a mão, você quer falar, Cirlei? Boa noite. Essa pasta aplicativos, quando eu abro ela aqui, eu estava olhando, é o mesmo link que está aí. Não aparece tudo que aparece para você. O link está igual. OneDrive, as mesmas letras lá em cima, está tudo igual. Que aparece para mim estranho. as pastinhas amarelas, aplicativo, banco de dados, HTML, JavaScript e PHP. Esses outros que estão aparecendo aí fora, na raiz, para você, não aparecem, não. Não, mas Nem eu os tô, eu três. tô, eu tô dentro do aplicativo, ó. Tá aqui, aí eu cliquei em aplicativos. Aí ele abre esses aplicativos aqui. Clica nela, abre a pasta. Assim. É porque o seu dá a impressão de ter mais, mas tá certo, é isso mesmo, abriu. É porque tá em outro formato. Obrigado. De nada. Tem um botãozinho aqui de classificar, tem um botão aqui de blocos, né? Que muda aqui um pouquinho, olha o formato. Eu alterei por aqui. Porque aqui fica mais fácil, né, para ler o nome de todos. Aí, ok. Eu não vou, igual eu falei, tá, gente? Eu não vou conseguir acompanhar a instalação, mas se vocês quiserem, após o vídeo aqui, eu auxilio alguém, né? A gente conecta na máquina de alguém que está querendo instalar e está dando dificuldade, e a gente vê o passo a passo, né? De como que pode estar acontecendo de instalação. Eu tenho um vídeo que eu instalei, quando eu instalei no meu computador, que foi de uma outra turma. Eu vou ver se eu edito esse vídeo e coloco no playlist também, para vocês verem o processo todinho de instalação lá, tá bom? Aí eu vou ver se eu disponibilizo isso de hoje até amanhã também. Mas lá no curso, aqui na plataforma, deixa eu abrir o curso aqui. Acho que esse aqui, Introdução à Lógica de Programação. Deixa eu só conferir, porque tem vários cursos aqui. Não, não é esse aqui não. Painel. Esse aqui. Esse aqui. Então aqui a gente tem um vídeo. Deixa eu ver se ele está aqui na apresentação. É bom que eu já vou até repassando tudo aqui com vocês, né? Aqui a gente fala um pouquinho o que é programar, um pouco de lógica de programação.
vou passar isso aqui com vocês hoje também. Algoritmo. Eu vou repassar tudo aqui. Tem um momento aqui que fala da instalação do programa, tá? Eu só queria já iniciar esse assunto, porque a gente vai precisar desses programas. Então, eu estou aqui com o Visual Studio Code, tá? Já abri ele. O Node também já está instalado no meu computador. O que a gente precisa fazer inicialmente? A gente precisa criar uma pasta onde a gente vai começar os nossos estudos, colocar os códigos e tudo mais, tá? Eu gosto de fazer isso aqui, olha. Eu venho. Deixa eu abrir uma outra pasta aqui. Às vezes eu fico com muita pasta aberta e confunde. Eu gosto de instalar aqui no ícone do meu computador. Eu venho aqui no disco local C. Eu criei uma pastinha chamada www, semelhante a site mesmo, né? www. Coloquei aqui um ano e aqui eu vou colocando os estudos. Igual já tem essa pasta aqui, Estudo.js. Isso aqui foi um curso, foi uma outra turma. Deixa eu até colocar aqui, 2022-03, que foi a turma de março. Então, para a gente aqui agora, eu vou criar uma outra pasta, vou colocar ela aqui também como Estudo.js. No final eu renomeio ela, né, no final do nosso curso. Então, inicialmente vai ser isso aqui. Tudo que eu for trabalhar aqui dentro do Visual Studio Code, vou deixar os arquivos postados aqui. E todos os arquivos que a gente criar durante os encontros, depois eu vou pegar esses arquivos e vou subir lá na nossa pasta aqui do OneDrive e vou deixar ela aqui dentro, olha, dentro dessa pasta JavaScript. Aí eu vou ir deixando os arquivos aqui dentro também para vocês usarem, tá bom? E como que eu vou trabalhar aqui no Visual Studio Code? O meu está em inglês, ele tem uma forma de você colocar em português também, mas vamos tentar trabalhar em inglês, que às vezes a gente até acostuma com os comandos e com os códigos, tá? A gente vai vir aqui em File, que é arquivo, File, Open Folder, eu vou abrir uma pasta, tá? Open Folder. E aqui eu vou encontrar aquela pastinha. Ela já tinha aberto ali, mas vamos navegar manualmente, né? Clico aqui no eixo computador, disco local C, www 2022 Estudo.js. Vocês podem criar onde vocês quiserem, tá, gente? Eu quero criar na pasta área de trabalho, na pasta de documentos, não tem problema. Às vezes a gente pode deparar com alguma situação de eu preciso navegar até o arquivo manualmente. E onde que está a minha área de trabalho? Em qual local que ela está? Talvez vocês não saibam assim precisamente navegar pelo prompt de comando até chegar aqui. Por isso que eu gosto de deixar dessa forma, porque repara só, gente, aqui em cima eu tenho aqui, ó, unidade C, pasta www, um subdiretório que é o 2022 e outro subdiretório que é o estudo.js. Se eu quiser navegar até essa pasta, fica mais fácil. Vou selecionar a pasta, aí o que ele vai fazer? Ó, ele vai piscar aqui, né? Tem alguns casos que ele abre uma outra janela, não abriu não. E se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, quando eu coloco o mouse em cima ele aparece o Explore. Olha, ele vai mostrar aqui para mim todos os arquivos que eu tenho dentro dessa pasta. Eu não tenho nenhum agora, mas eu posso criar por aqui mesmo. Por exemplo, eu vou clicar com o botão direito, vou colocar aqui o New File. Aí eu vou colocar estudo 1, que vai ser do capítulo 1, .js. Todo arquivo que a gente criar, a gente vai dar um nome para ele e no finalzinho vai colocar .js, que é o JavaScript, tá bom? E ele abriu aqui para a gente o arquivo. Se a gente ir lá na pasta agora, olha, ele criou o arquivo aqui dentro também. Não também, tá? Quando eu crio o arquivo aqui, esse arquivo aqui é a mesma coisa do que está aqui dentro. Tá? Então, você vê que aqui o tamanho dele está 0 KB. Não tem nada dentro dele ainda. Né? Na medida que eu for criando o meu código, ele vai aumentando ali o seu tamanho. Tá bom? Gente, eu não acompanhei o chat aqui. Eu ouvi algum apito aqui, eu achei que alguém estava me chamando. Então tá. Eu vou deixar o monitor, o chat no outro monitor aqui para eu poder acompanhar vocês, tá?
Se vocês quiserem escrever alguma coisa aqui, eu vou conseguir ler. Então vamos lá. Então isso aqui é uma introdução sobre o nosso ambiente, tá? Como que é o nosso ambiente de desenvolvimento. Vamos falar agora, eu vou navegar aqui pela plataforma e a gente vai passando capítulo a capítulo, tá? Então vamos lá. O capítulo 1.2, o que é programar? O programar, gente, os computadores, eles executam comandos, mas a gente precisa instruir o computador a executar esses comandos, tá? Quando eu arrasto o mouse aqui, ele está executando alguns comandos. Quando eu clico 2 vezes numa pastinha para abrir, ele está executando um comando. E isso tudo é pré-definido, tá? A gente ensina o computador o comando para ele poder realizá-lo, ok? Então, quando a gente fala em programar, eu vou fazer uma programação. Eu vou instruir o computador a fazer alguma coisa. Ok? Eu posso criar um programa que ele vai ter uma finalidade. Por exemplo, eu vou criar um programinha para que eu tenha um controle financeiro. Eu vou criar um programa para o pessoal de RH fazer o recrutamento e seleção. São vários exemplos. Então, isso tudo é programar. Eu vou criar várias rotinas e com uma finalidade, tá bom? Eu vou falar um pouquinho diferente do que está aqui, porque aqui vocês já leram, o vídeo daqui vocês já viram, então eu vou tentar usar outras linguagens, tá bom? Aqui, tá, gente, aqui ó, é o capítulo 1.3, ele fala aqui das ferramentas que a gente vai usar. Por quê? Quando a gente vai fazer a programação, do porquê, né, que eu estava falando aqui do Visual Studio Code, né, para a gente configurar. Quando a gente vai fazer essa programação, eu começo a escrever um código. Esse código, a gente chama ele de algoritmo. O algoritmo também é conhecido como uma lista, tá? Como uma receita, uma lista de tarefas que precisam ser realizadas pelo meu programa. E esse programa a gente chama de editor de código ou um interpretador. Por quê? Porque eu vou inserir comandos nesse meu programa, ele vai interpretar esses comandos e vai mandar algumas informações para o processador, né? E as informações que vão para o processador são informações binárias, é aquele monte de zero em um, são códigos, né? 0 e 1 que são ligado e desligado, a gente já está falando um pouco aqui de eletrônica, porque quando eu falo de processador, estou falando ali de um dispositivo eletrônico. Eu tenho códigos hexadecimais que a gente manda instruções também para outros programas lerem. Então, são vários exemplos. Eu não vou conseguir detalhar todos, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês uma arquitetura de um computador, como que ele funciona internamente. Uma placa-mãe. Deixa eu pegar um vídeo aqui. Imagens. Vídeo não, né? Uma imagem. Uma placa-mãe, memória e processador. Deixa eu ver se eu já pego uma montadinha aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui não é das mais atuais, mas ela vai ser interessante. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá bom, deu para dar um zoom. Olha só, gente. Isso aqui é uma placa-mãe de um computador, tá? É um desktop. Um notebook é muito semelhante também, só muda a predisposição das peças. Então, a placa-mãe é onde eu conecto um processador e onde eu tenho as memórias e eu conecto o HD, onde ficam salvas as informações. Então, por exemplo, quando eu abro um programa no meu computador, ele está no meu HD. O HD é uma pecinha que fica aqui do lado e ela tem um cabinho que fica conectado até esse plug aqui, ó, esse vermelhinho, esses pretinhos. Tá? O programa está ali dentro, como se fosse um HD externo. Tá? Eu acho que é um bom exemplo. Quando eu abro o programa, eu falo para o processador, olha, eu quero abrir um programa que está ali. Ele vem, dá um comando, vai lá no HD, pega o programa, traz o programa, vem carregando aqui e salva ele aqui na memória RAM, carrega ele para a memória RAM. Então, nesse momento, o programa está aberto. Por quê? Porque o tempo do processador ir lá no HD
e pegar a informação e ir lá no HD e ficar voltando aqui o tempo todo, ele gasta muito tempo de processamento, tá? E aqui na memória, a gente chama de memória volátil, é uma memória muito rápida. Então, eu consigo, o processador, como tá, fica até próximo, até como é que é a palavra? Não, até no desenvolvimento da arquitetura aqui é interessante que ele fica próximo, porque a trilha, né, na placa, ela fica bem mais próxima para ele ler as informações. E ela é rápida, tá? O retorno da informação aqui é muito rápido. Um HD, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, um HD aberto. Isso aqui é um HD, tá? Então, ele tem um disco, é um CD, tipo aqueles CDs que a gente tinha antigamente, que eu colocava no rádio do carro. Aí você estava ouvindo uma música, o carro passava num buraco, passava em algum lugar, e a música pulava, arranhava o CD, e toda vez que a gente ouvia o CD naquela parte da música, ele ficava pulando, porque ele arranhou o CD. O HD é dessa mesma forma. Ele tem um disco, cada momento aqui está salva a informação, está salvo o programa, e ele tem uma agulha que ele não chega a encostar no disco, ela é magnética e ele vai fazendo a leitura, tá? Então, por exemplo, se o computador está ligado, aí alguém vai lá e está varrendo a casa e bate a vassoura no computador e dá um choque muito grande ali no choque que eu falo assim, um impacto, tá? Muito grande no equipamento, essa agulha ela pode encostar no disco. Se ela encostar no disco, ela arranha. A gente chama isso de bad block. Então ela arranha o programa. Esse programa ou arquivo que está aqui dentro ele vai ficar corrompido. Às vezes você vai tentar abrir, não vai conseguir e começa a dar problema. Então, o HD ele até tem vida útil, né, gente? Você vai comprar um HD usado de alguém? Não sei, porque eu não sei como é que a pessoa usou o HD. Hoje em dia tem SSD, tem vários outros dispositivos mais sofisticados que o HD, mas o HD é o básico. Todo computador que você compra, ele vem com um HD desse, tá, gente? Então ele vem, pega a informação, ele é magnético, perdão, ele é magnético e é eletrônico também. Então ele tem um motorzinho aqui que fica rodando esse disco. E a gente vê aqui na memória que ela não tem nada assim de mecânico, tá? É tudo tipo pendrive. Não sei se vocês já abriram um pendrive, tá? Para ver como é que ele é mesmo. Então, o acesso a essa informação aqui, ela é muito rápido. Eu vou dar um exemplo para vocês na prática. Eu vou abrir aqui um programa. Deixa eu ver um programa que eu não abri hoje ainda. Deixa eu pesquisar aqui. O Firefox. Tem muito tempo que eu não abro o programa Firefox. Então tá aqui, ó, o Firefox está instalado, ele não está aberto. Então onde que ele está? Ele está no meu HD. No momento que eu vou abrir o programa, o processador ele vai reconhecer que eu estou clicando, que eu quero abrir esse programa, ele vai lá no HD e vai carregar os componentes dele para a memória do meu computador. Ó. Vou clicar aqui, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Já começou a atualizar. Acho que não foi um exemplo muito bom pegar o Firefox, não, porque ele tentou fazer uma atualização, mas ele já abriu aqui. Digamos que demorou aí uns 12 segundos, tá? Tá meio travado aqui, mas é porque ele tem vida própria. Não foi um bom exemplo o Firefox, não, gente. Mas eu acho que vai dar, vai dar. Então aqui, ó, ele abriu, né? Então digamos que ele demorou aí esses segundos aí. Eu vou fechar ele aqui agora. Fechei ele. O processador viu que eu fechei ele, mas ele continua aqui na memória RAM, tá? Então, se eu chamar esse programa de novo, o processador ele vai identificar que ele está aqui na memória e já vai carregar ele para mim. Ele não vai precisar ir lá no HD e carregar ele de novo. Ele já fez esse trabalho. Deixa eu tentar abrir ele aqui de novo, ó, Firefox. Mas falei, já abriu. Demorou aí uns 2 a 3 segundos. Mas vocês viram que antes dele começar a atualizar, ele tinha demorado uns 8, 9 segundos até isso. Então esse é o tempo, tá? Que a gente olha muito no processamento de computador. Quanto mais rápido é o programa, é melhor para a experiência do usuário. E isso aqui é só um exemplo, tá, gente? De como que é a arquitetura do hardware, como que ela ajuda para a gente. É importante falar isso, porque quando o programa é aberto, é carregado para cá, a gente começa a trabalhar em cima da memória RAM. Então, quando eu vou dar um comando, eu vou sempre tá chamando a memória, tá? Aí eu vou mostrar isso para vocês mais à frente aqui, algumas
os exemplos da memória de novo. Sempre que eu falar de memória, eu estou falando dessa plaquinha, dessa memória RAM, tá bom, gente? É até bom para vocês que estão trabalhando com desenvolvimento, vocês entenderem a diferença de memória de HD, né, que é a memória do disco e a memória RAM. Vamos traduzir dentro desses dois exemplos. Deixa eu fechar aqui. Então, quando eu estou montando essas instruções do programa, inicialmente, eu vou editar, eu vou criar o meu programa e eu não vou já iniciar a programação de imediato, colocando 0 e 1, colocando números hexadecimais, aquela linguagem de máquina. Hoje em dia a gente tem programas que a gente manda os comandos para ele, a gente tem várias linguagens de programação e ela faz a interpretação. Dependendo do comando que eu faço, ele interpreta, ele cria esse código de máquina ali por trás e executa toda essa rotina lá na placa-mãe, lá no circuito integrado, tá? O que é isso, as linguagens de programação? Nós temos diversas linguagens, tá? Eu não sei se fala aqui no vídeo, mas a gente tem o JavaScript, que é o que a gente vai aprender aqui hoje. A gente tem linguagem C Sharp, tem linguagem Java. É até bom falar Java e JavaScript, são coisas diferentes, tá bom? Tem a linguagem PHP, tem várias linguagens. Só que as linguagens de programação, elas têm uma lógica, e é isso que a gente vai estudar nesse curso, né? Qual que é a lógica de programação? Como que eu vou passar as instruções para o computador? Independente de qual linguagem que a gente vai usar para programar, hoje eu estou trabalhando na empresa X, aqui a gente usa PHP. Amanhã uma outra empresa me chamou, só que lá eles usam Java. Tem as suas particularidades, cada linguagem de programação, mas a lógica, que é o que vocês vão trabalhar, ela é única para todos os programas, tá bom? Para um banco de dados, para Java, para qualquer linguagem. Então vamos lá. Aí, por exemplo, aqui a gente está falando do editor, interpretador. Digamos o seguinte, ó, eu estou aqui com um editor, né, para mim trabalhar com uma linguagem. Eu posso vir aqui e falar assim, ó, e escrever aqui, ó, X, por exemplo. Eu escrevo assim, ó, meu primeiro programa. Né? A gente vê muitos aprendizados aí que a pessoa fala assim, escreva Hello Mundo, Hello World, Alô Mundo. Então, quando eu falo assim, escreva, isso aqui é uma instrução, tá? Que eu estou falando, ó, escreva na tela do usuário esse texto. Então, já estou dando uma instrução, mas o escreva, ele é um comando próprio de uma linguagem. Por exemplo, o Portugal. O Portugal a gente usa aqui comandos em português. As linguagens que a gente vai aprender aqui, que é o JavaScript, os comandos são em inglês, tá bom? Não é basicamente escreva. Eu posso dar aqui um echo, por exemplo, tá? Para ele fazer escreva. No caso do JavaScript no PHP eu tenho um comando diferente. Então são algumas particularidades. Mas a lógica é o seguinte, eu quero que ele escreva alguma coisa. Então eu vou dar o comando, que é o da linguagem, e vou colocar o texto que eu quero que ele apresente na tela, tá bom? Então, isso aqui é uma das primeiras lógicas. E quando eu estou fazendo esse código, ele está aqui, está dessa forma, por exemplo. Quando eu vou executar o programa, eu tenho um interpretador, eu vou executar um comandinho, ele vai pegar esse texto aqui, vai interpretar ele, vai compilar baseado na minha linguagem, tá? E vai criar aquele monte de zerinho, uns, e vai mandar para o processador, e o processador vai fazer o resto acontecer. Então, por isso que é importante a gente ter o interpretador, a gente ter o programa de desenvolvimento, né? A gente chama muito de IDE, vocês vão ver muito esses termos, né? IDE ou um interpretador, que é esse programinha que a gente está usando aqui, ó, o Visual Studio Code. Ele vai fazer essa mágica para a gente acontecer, por isso que ele já é preparado para a gente desenvolver em JavaScript. O Visual Studio Code, a gente consegue criar códigos em PHP, em várias outras linguagens, tá bom? Por isso que é legal a gente pegar alguns programas assim que a gente vai poder usar várias vezes aí tanto no aprendizado quanto no trabalho. Gente, eu estou vendo aqui que já é 20:10. Deixa eu mandar só o link aqui da lista de presença. Só um minutinho. Aqui, ó, vou mandar aqui no chat.
Deixa eu só relembrar hoje que é nosso segundo encontro. Esse aqui é o link que eu mandei para vocês. Eu preciso que preencha só o nome completo, o número do telefone, seleciona aqui o professor Leandro e aqui na turma, vocês vão colocar essa turma aqui, ó, ILJS 03. ILJS 03. O que significa? I de introdução, L de lógica, introdução à lógica, JS que é o JavaScript. Tá bom? É só você selecionar aqui, clicar no botão enviar, lista de presença está preenchida, tá ok? Eu vou dar só um minutinho para vocês preencherem. Se alguém tiver dúvida, me chama aqui, só para a gente dar continuidade. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar também, tá? Leandro. A turma, gente, deixa eu até escrever aqui, ILJS03. Pode falar, alguém chamou aqui? É o Sirley. Quando a gente programa no Excel, por exemplo, se ou soma se e aquelas coisas lá, é o JavaScript, não? Não, ali não é JavaScript não. Ali são comandos do próprio Excel, tá bom? Ah, não pertence a outra linguagem, não, é só Não, dele. não pertence. O Excel, inclusive o Excel, se você tem ele no idioma português, você dá os comandos em português. O se, soma, né? Se você tem o Excel em inglês, aí você já começa a usar os comandos em inglês. If, Certo. sum e tudo mais. E os scripts dele, também é uma linguagem própria, não é JavaScript, não? É VB, Visual Ah, tá. Basic, que você Certo. consegue desenvolver macros, né? Isso. Isso. É um VB que ele usa. Beleza. Ali é uma linguagem de programação também, tá? Antigamente o VB era muito usado, você conseguia criar programas em Visual Basic. Hoje em dia não está sendo muito usado porque as demais linguagens evoluíram bastante. Por exemplo, o C Sharp, que também é da Microsoft, o Visual Basic também foi da Microsoft. O C Sharp ele evoluiu muito. Aí a maioria das pessoas migraram para o C Sharp. Ok, gente? Vamos voltar aqui então. Então, assim, já voltando aqui no código, eu dei alguns exemplos aqui. Esse eco aqui também não é particular do JavaScript. Eu só estava querendo dar alguns exemplos, tá bom? A gente tem. Deixa eu ver aqui na plataforma, que aí eu vou seguindo o que está aqui. Cadê? Tá aqui. Aqui ele fala do vídeo. Ah, tá. Aqui que é o vídeo, tá, gente? Ó, como instalar o Visual Studio. Ó, já tem um vídeo aqui da instalação dele. Aqui tem a instalação dele. Se não me engano, aqui a gente tem aqui o vídeo aqui, como instalar o Node.js. Então já tem os dois vídeos, tá? Eu falei que ia colocar lá na plataforma, lá no playlist, mas não precisa não, eles já estão aqui. Deixa eu pular aqui para a lógica de programação já, no capítulo 2. Então, quando a gente fala aqui de lógica de programação, acho que eu já até falei isso, né? Que a gente está falando de como pensar, como que eu vou desenvolver o software. Por isso que eu mostrei a arquitetura do computador, porque é importante você conhecer por trás, quando você vai começar a trabalhar com algo, de como que ele vai funcionar ali. E tem um exemplo aqui, gente, que é uma tomada de decisão. A gente usa muito isso, tá? Sempre que eu vou fazer algo, eu pergunto se ou se não. Uma coisa muito básica que tem nas linguagens de programação. Por exemplo, um exemplo, tá, da nossa vida real. Eu quero atravessar uma rua. O que eu faço? Eu chego numa avenida, né, um cruzamento, por exemplo, eu olho para o semáforo. Se o sinal está verde para mim, né, aquele sinalzinho de pedestre, eu atravesso. Se não, eu não atravesso. Só vou atravessar se ele estiver verde. Não vou correr o risco de ter que correr a avenida se o sinal estiver amarelo ou vermelho piscando. Vamos deixar só duas escolhas. O se não. Eu atravesso ou eu não atravesso. Que é uma tomada de decisão. Os programas, né, as lógicas de programação, a gente usa muito esse pensamento. Se eu vou fazer algo, se eu não vou fazer, qual o fluxo que eu vou seguir. Tá?
E quando eu começo a trabalhar com desenvolvimento, eu começo a desenvolver um algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo é aquela minha receita, né? A gente brinca que é a receita do bolo, né? O que eu preciso? Eu tenho os ingredientes para mim fazer determinada atividade, tenho o meu roteiro, né? Como que eu vou fazer, e eu tenho o resultado final. Então, o programa basicamente é isso. Se eu quero fazer um cálculo, por exemplo, eu quero emitir uma nota fiscal. Eu tenho um programa de emissão de nota fiscal. Então, eu pego ali o item que eu estou vendendo, eu tenho a tributação que vai incidir em cima do produto, eu tenho que saber quantos produtos que a pessoa está comprando, qual que é o valor unitário de cada produto, qual que é o estado que estou emitindo aquela nota fiscal, porque isso é um fator que impacta, né, na tributação do produto, no valor final. E qual que é o resultado final? O resultado final é simplesmente aquele papel, né, aquele PDF que é a nota fiscal. E, consequentemente, a mercadoria, né, que você pode levar a mercadoria para sua casa. Sem a nota fiscal, você nem leva a mercadoria, a gente sabe, né? Oficialmente, não podemos fazer isso. Aqui tem um exemplo, né? Um algoritmo de recepcionista de cinema. Eu inicio a minha atividade, solicito ao cliente um bilhete do filme, confiro a data, então eu tenho um roteiro a seguir. Se, tá vendo aí, eu já tenho uma tomada de decisão. Se o bilhete da pessoa está dentro do horário e a data para ver o filme, eu deixo ele entrar para ver o filme. Se não, eu não permito a entrada, né? Tem todo esse roteiro aqui. Tá ok. Deixa eu ver aqui, eu estava querendo pegar um código para a gente ver algumas coisas funcionando. Aqui são muito conteúdos de leitura, não sei se conseguem ver e ver o vídeo, mas deixa eu tentar demonstrar para vocês. Aqui no JavaScript, deixa eu fazer na mão. Eu tenho aquele comando, por exemplo, eu quero escrever algo para fazer um programa. Eu vou usar um comando que chama console.log. Isso aqui, só um minutinho. Gente, eu tenho um problema com o inverno e a noite. Esfriou, minha garganta fecha. Desculpa, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. O console log é um comando do JavaScript que a gente vai usar para poder escrever alguma informação para o usuário no meu programa. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vou colocar console log e vou escrever aqui o nome do meu programa. Aí a gente tem um padrão dentro do console log, eu abro e fecho parênteses. Deixa eu dar um zoom aqui. Não tem um comando zoom não. E aqui eu vou, entre aspas, tá? Eu tenho que digitar o nome do meu programa. Olha, programa de bilhetagem, por exemplo. Bilhetagem do cinema. Que é aquele exemplo lá que está lá no capítulo, tá? É só isso aqui. Eu tenho um padrão também na construção do meu programa, que todo comando que eu faço, depois que eu termino ele, eu tenho que colocar um ponto e vírgula. Isso aqui também é uma particularidade do JavaScript. Várias linguagens também têm essa necessidade de colocar o ponto e vírgula, tá? Quero executar somente esse comandinho. Como que eu vou fazer aqui no Visual Studio Code? Primeiro eu vou clicar aqui em File e vou salvar. Aí você clica aqui no Save, olha. É importante vocês verem, gente, que muitos comandos, na frente do nome do comando, a gente tem um atalho. Por exemplo, aqui o Ctrl S. Então eu posso simplesmente clicar ou eu já posso usar o atalho no meu teclado, que é o Ctrl S. Tá? Então a partir de agora eu não vou ficar clicando aqui mais não. Já vou falar Ctrl S, vocês sabem que eu estou salvando o programa. Salvei. Como que eu vou fazer para ele rodar esse programa, né? Para ele fazer aquela compilação, pegar esse aqui, virar um monte de códigos e mandar para o processador e o processador me retornar. A gente tem um facilitador aqui no Visual Studio Code, que eu vou clicar aqui com o botão direito, vou chamar aqui o Open Integration Terminal, tá? Esse aqui, ele vai abrir uma telinha aqui de terminal aqui embaixo. O
Que telinha que é essa? Essa é a telinha aqui, gente, olha. CMD, esse prompt de comando. Você já deve ter visto essa tela, né? Quando alguém vai formatar o computador, fazer alguma coisa, ele sempre abre esse CMD. Ele já abriu ele, mas aqui embaixo. E ele já abriu ele dentro da pastinha que eu criei o meu projeto. www 2022 Studio.js, ok? E eu quero executar esse programa. Eu vou dar o comando node, que é aquele programinha que a gente instalou, tá? Ele também é um interpretador. E vou chamar o arquivo. Qual que é o arquivo que eu vou chamar? É esse aqui, ó, estudo1.js, que eu acabei de criar. Então você começa a digitar. Se você quiser dar um tab, ele autocompleta, tá vendo? É um atalho do teclado. Se não, você pode vir digitar na mão também, não tem problema. Estudo1.js, tem que ser igualzinho. Você dá um Enter e ele vai executar o programa, olha ali, programa de bilhetagem. Só que o meu programa ele foi desenvolvido simplesmente para escrever isso aqui na tela do usuário, por isso que ele só rodou dessa forma. Tá? Uma outra forma que eu poderia compilar o projeto seria aqui nessa tela pretinha. Tá? Mas aqui, olha o trabalho que eu teria que fazer. Aqui foi um facilitador. Primeiro, eu teria que entrar na pasta C2 www 2022 estudo.js. Eu teria que fazer isso aqui, ó, cd C2 Aí eu vou colocar aqui barra, igual está ali embaixo, www barra 2022 barra estudo. Vou dar um tab aqui para ele completar para mim. Estudo JS. Eu vou dando tab porque como tem várias pastas, aí ele vai até eu achar a pasta que eu queria. Entrei, tá vendo? Ó, todo do mesmo jeito aqui embaixo. E esse comando que eu dei aqui, eu repito ele aqui, ó. Node estudo, dou um tab aqui para ele já completar para mim. Dou um enter, olha lá, programa de bilhetagem. Ele executou o programa, tá bom? Nesse momento aqui, ele pegou o algoritmo, transformou em código, passou para o processador compilou e executou aquele comando ali para mim. Por isso que a gente chama de interpretador. E a gente pode ir brincando, né, com isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui, programa de bilhetagem. Aí eu quero uma linha em branco. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo comando aqui, ó, console.log, vou abrir e fechar o parênteses e dou eu coloco um texto vazio aqui dentro do aspas. Depois eu vou explicar para vocês o que, que é o aspas, quando eu coloco, quando eu não preciso colocar, isso aí eu vou mostrar para vocês no decorrer. Eu só quero dar um exemplo aqui de como que o programa funciona, tá? Para vocês entenderem melhor. Aí depois eu vou vir aqui, olha, eu vou escrever aqui, ó, console.log, ponto e vírgula, aí eu vou falar isso aqui, ó, seja bem-vindo, com ponto de exclamação. Depois eu vou finalizar o meu programa aqui embaixo de novo. Tá vendo que eu estou repetindo muitos comandos? Eu estou dando todas as instruções para o processador. Vou dar o Ctrl S para salvar, salvei. Olha que legal, um ponto de atenção. Toda vez que eu estou digitando algo, eu mudei o meu algoritmo. Aqui já é um algoritmo, tá, gente? Eu mudei eu mudei o algoritmo e não salvei ainda. Aqui em cima vira uma bolinha branca, olha só. Tá vendo que vira uma bolinha? Quando eu dou o Ctrl S para salvar, ele já vira um X. Quer dizer que já está salvo. Agora eu vou vir aqui embaixo. Se eu quiser executar esse mesmo código, eu não preciso digitar tudo de novo, não. Eu posso só colocar a setinha do teclado para cima, que ele repete o último comando que eu dei. E eu dou um Enter logo em seguida. Olha ali, programa de bilhetagem, uma linha em branco. Seja bem-vindo, outra linha em branco. É o programinha. Então eu vou dando as instruções, assim que a gente começa a montar o programa, tá? Agora tem um outro conteúdo aqui, que é o capítulo, o capítulo 3, né? Deixa eu voltar aqui, que são as variáveis, que é o que, gente? O que é variável? O próprio nome diz, é uma informação que a gente guarda no nosso programa, só que essa informação, ela não é uma informação fixa, ela pode variar, por isso que o nome é variável, tá? E eu posso criar essas variáveis que são, eu até brinco que é uma caixinha, né? Por exemplo, o meu programa é uma gaveta, é um armário. Cada variável é uma gaveta. Eu tenho dentro da minha gaveta ali o meu nome, Leandro da Rocha Pereira. Se eu abrir a gaveta, tem meu nome ali, que é uma informação.
Mas eu posso abrir a gaveta, tirar o meu nome e colocar um outro nome ali. Eu posso colocar Juliana Ferreira e fechar a gaveta. Então, eu mudei a informação dentro daquela variável. E cada gavetinha, ela é um espaço já reservado no meu armário, certo? Aquela minha memória RAM que eu mostrei para vocês no início, aquele vídeo, ele tem vários espaços ali que eu posso criar variáveis e deixo salvo ali. Então eu salvei uma variável, criei um espaço de memória e guardo uma informação dentro daquele espaço. E ela fica ali. No momento que eu quiser chamar aquela informação, eu chamo e exibo aquela informação no meu programa. E se eu quiser mudar a informação que está ali, simples, eu chamo aquele espaço de memória, altero a informação e pronto. Aqui na programação, antigamente a gente tinha um trabalho para fazer isso. Hoje em dia está muito mais fácil, tá bom? Olha só o exemplo aqui. Opa, desculpa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de eu começar a desenvolver o meu programa, de apresentar telas, né, eu vou criar aqui a minha primeira variável. Como que eu vou fazer? Olha, aqui em JavaScript, eu vou dar um let, eu estou informando que eu estou criando uma variável, e eu vou dar o nome dessa minha variável. Por exemplo, aqui, nome. Aí vocês lembram que eu falei? Toda vez que eu termino uma instrução, eu dou um ponto e vírgula. Pronto. Meu programa entende que eu criei uma variável lá na memória. Se eu dar um Ctrl S para salvar e tentar executar aqui de novo, ele executou daqui para baixo, mas ele executou isso aqui também. Ele foi lá na memória RAM, criou uma variável lá, ele abriu uma gavetinha, separou uma gaveta lá no meu armário, não tem nada dentro dela, mas ela está separada lá para o meu programa, poder usar. E logo embaixo eu posso atribuir uma informação, eu posso colocar algo dentro lá da minha gaveta. Então eu vou chamar aqui ó, nome e vou usar esse sinal de igual. Esse sinal de igual não é um comparativo, tá? Não é se eu estou falando se 1 é igual a 2, se 2 é igual a 4, não estou fazendo esse teste. Um sinal de igual na linguagem de programação, a gente pode traduzir ele como recebe. Eu estou falando o seguinte, ó, nome, que é a minha variável, recebe uma informação. Qual informação? Eu vou escrever aqui, olha, eu vou colocar o aspas duplas, eu vou abrir e fechar, tá? O aspas duplas, e vou escrever aqui, ó, Leandro Rocha. Vou dar um Ctrl S de novo e vou executar o meu código. Ele criou a variável, colocou uma informação dentro da variável, lá na memória, e depois executou o meu programa. O meu programa ele foi executado, mas em momento algum eu chamei essa variável. Eu posso começar a chamar ela agora. Olha que legal. Eu vou fazer uma concatenação da informação. Eu vou falar, eu quero que ele escreva para mim, ó, seja bem-vindo e o nome que está aqui. Seja bem-vindo, Leandro. Né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou tirar o ponto de exclamação, vou dar um espaço. E aqui na frente, na linguagem JavaScript, eu posso colocar aqui o sinal de mais para me juntar as informações, tá bom? E eu vou colocar o nome da variável aqui agora. Eu vou dar um Ctrl S. Olha o que ele vai fazer aqui agora, a diferença. Vou executar de novo o meu código. Aí ele já falou, seja bem-vindo, Leandro Rocha. Então agora eu já consigo fazer o meu programa ficar dinâmico. Ele escreve algo e aproveita a informação que está na variável. Se eu mudar a informação da variável aqui, por exemplo, eu vou mudar o sobrenome, Leandro Pereira. Vou dar um Ctrl S para salvar e vou executar o comando. Olha lá, ele concatenou, ó, Leandro Pereira. E o que é interessante? Eu posso usar a variável várias vezes. Olha só um exemplo. Seja bem-vindo, Leandro Pereira. Ele escreveu aqui. Aí eu vou mandar escrever de novo. Seja bem-vindo, uma outra pessoa. Tá? Mas por enquanto, eu não mudei o nome que está dentro aqui. Se eu executar esse algoritmo, esse programa, o que ele vai fazer? Ele vai escrever duas vezes, seja bem-vindo, e vai pegar o nome que está aqui dentro da variável. Vou dar um Ctrl S, vou executar de novo aqui, olha. Ele escreveu, ó, seja bem-vindo, Leandro, seja bem-vindo, Leandro. Só que agora, o que eu vou fazer? O meu programa vai executar, ele executa linha a linha, tá, gente? Os algoritmos, os programas. Então, ele vai executar isso aqui, vai jogar o espaço em branco, vai escrever seja bem-vindo, o nome Leandro Rocha, vai jogar um espaço em branco e antes dele escrever de novo essa frase, eu quero que ele mude o nome, não é Leandro mais, eu quero jogar um outro nome aqui. O que eu vou fazer? Olha, antes dele chegar nessa linha, eu vou pegar esse texto aqui, ó, em vez
Eu já sei que dentro do nome está escrito Leandro. Aí eu vou jogar um outro nome aqui dentro agora. Ó. Vou jogar aqui Juliana Silva. Vou dar um Ctrl S. Agora eu vou executar o programa de novo. Olha o que ele fez. Ó. O nome, seja bem-vindo Leandro Rocha, seja bem-vindo Juliana Silva. Então, eu criei a gaveta, né? Abri a gaveta, coloquei o nome dentro dela, imprimi aqui, ó, seja bem-vindo, e peguei o nome que estava dentro da gaveta. Quando chegou aqui na linha 10, tá? Eu abri a gaveta, peguei o nome Leandro, joguei fora e coloquei um outro nome lá dentro, uma outra informação, que é o nome de Juliana. Aí logo depois eu fui imprimir o nome, eu fiz o meu programa ir lá, automaticamente abrir a gaveta, pegar a informação que estava lá dentro e escrever aqui na frente. Por isso que ele mudou. Então o programa ele começa. Você se entende agora que a variável, eu posso mudar a informação dentro dela a qualquer momento da execução do meu programa. Tá? Isso aqui é um código muito simples, bem pequenininho. Se fosse um algoritmo aqui com 1000 linhas, por exemplo, às vezes a gente até se perde de qual a informação que está dentro da variável. Né? Às vezes a gente tem que fazer algum teste para ver qual a informação que está, mas aí a gente vai aprender com, com as nossas próximas aulas aqui. Tá bom? Aqui eu estou colocando uma informação fixa. Eu poderia fazer o meu programa, perguntar quem está à frente do computador, qual é o seu nome? E a gente vem aqui e digita o nome, automaticamente o nome que eu digitei aqui, o meu programa pega esse nome e joga dentro da variável. Aí depois eu uso esse nome nos próximos algoritmos. Tá? Isso aqui está no próximo capítulo, a gente precisa fazer uma configuração para a gente usar para a gente ter essa dinâmica do nosso programa reconhecer os comandos, né? Receber os comandos do usuário. Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, porque agora já está dando 8h30. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, concluir, né, o encontro de hoje. E eu vou deixar aberto aqui para tirar dúvidas, né? Tem alguns alunos aí que já pode estar um pouquinho avançado, a gente vai tirando dúvidas. Se alguém tiver dificuldade para instalar o programa, eu tento auxiliar nesse momento, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Está com alguma dúvida aqui, assim, relacionada a isso aqui, que quer que apareça no vídeo? Senão eu vou encerrar o vídeo. Se alguém não falar nada, eu dou-lhe 5 segundos. Leandro, Oi, Renata, pode falar. Ney, mas Está falhando a sua ligação, a sua fala. tá falhando? Aí, deixa eu ouvir de novo, Ah, pode eu tô falar. achando que esse áudio, eu tô achando que a minha rede hoje não tá boa. Talvez é o microfone, você mexeu aí e falou, e ouvi. Então, Mas pode então, falar. beleza. É porque um tempo atrás caiu a rede aqui, eu achei que tinha sido isso. Bom, quando eu estou tentando executar, né? O primeiro, mais simples lá mesmo, aí ele dá um erro no meu terminal. Aí eu não sei se está faltando alguma biblioteca. Ele let redline sync, aí ele pediu, né, para o professor, né, tá lá eu acho que é na parte 5, né? Ele pede para instalar essa biblioteca, eu instalei, e aí ele passa só uma linhazinha, né, digite seu nome, mas quando eu executo, ele não Ele dá um erro, né? dá um erro, É. eu acho que deve estar faltando alguma coisa. Não entendi. Eu vou te mostrar. Isso aqui é um conteúdo do próxima aula. Eu vou te mostrar aqui agora, mas na próxima aula eu explico para quem estiver acompanhando o vídeo aqui no YouTube, tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui agora, então. Só um minutinho, gente. Interromper a gravação.